Turma do Propósito, que alegria, meu querido irmão. Nós estamos aqui começando a semana de primeira, não na segunda-feira, começando hoje. E nós estamos aí em Números, capítulo 9. Seja bem-vindo, você que entrou agora no nosso grupo. Vamos relembrar que o propósito do nosso grupo é ler um capítulo da Bíblia por dia. Então hoje Números 9, amanhã 10, e assim, um capítulo a cada dia nós lemos. E se possível, nós recomendamos que você leia com a sua família, você que é pai e mãe, leia com seu filho, principalmente aquele que ainda não sabe ler, para que ele aprenda também a palavra. Se não for possível, leia, cada um da sua casa leia, e depois vocês podem comentar o que tem aprendido aqui. Todos os dias também eu deixo um vídeo aqui explicando com detalhes a cada capítulo, para que você possa obter um conhecimento a respeito da palavra de Deus. Nós oramos também todo dia por sua vida. Você que está no grupo aqui tem sido alvo das nossas orações e nós temos colocado diante do Senhor. Você sabe melhor que ninguém o que você precisa também. Ore todos os dias ao Senhor e tente mudar. Mudar é preciso e todos nós temos pontos na nossa vida que precisamos mudar. Queridos, o capítulo 9 é um capítulo onde acontecerá a celebração da Páscoa oficial. A primeira Páscoa a gente sabe que aconteceu lá no Egito. Ela aconteceu quando o Senhor deu aquela ordem para que o povo matasse ali um cordeiro, fizesse pães, preparassem pães sem fermentos, que representam a santidade, com ervas amargas, que representam o sofrimento. Então tinha todo um simbolismo, as ervas representavam o sofrimento que eles haviam passado no Egito. Os pães asmos representavam uma santidade, apontava ali aqueles pães para a figura daquele que viria santificá-los, que é exatamente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava ali, que era um cordeiro que era assado por inteiro, não podia ter defeito, não podia quebrar nenhum osso, tinha toda uma regra e o sangue dele deveria ser passado nos umbrais da porta. Quando o anjo do Senhor passou no meio do Egito, as casas que tinham a marca do sangue do cordeiro, os primogênitos foram poupados. O Senhor consagrou para si todos os primogênitos. Lembrando que a figura do primogênito aponta para Jesus. Jesus é o primogênito de Deus. Era unigênito, o único filho de Deus, e se tornou primogênito a partir do momento que ele morreu na cruz por nós e nós fomos adotados pelo Pai. Ele se tornou primogênito de muitos irmãos. Então ali, olha só o simbolismo, que interessante. A palavra Páscoa significa passagem. É a passagem da escravidão para a liberdade. É a passagem da terra do Egito para a terra prometida. E nós celebramos hoje a ceia do Senhor. Não celebramos mais essa passagem física, humana, do Egito para a terra prometida ou da escravidão para a liberdade, mas celebramos espiritualmente a passagem da morte para a vida. Quem crê em Jesus estava escravo do pecado e agora nós não somos mais escravos do pecado. Nós estamos libertos pelo sangue de Jesus. Essa passagem que nós celebramos. Interessante que continua tendo pão, continua tendo ali o vinho que representa o sangue do Cordeiro derramado na cruz, mas não tem mais as ervas amargas porque o sofrimento caiu sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A primeira Páscoa, então, nós já vimos aqui em outros vídeos. Você vai poder aí observar, se eu não me engano, no capítulo 1 de Números, tem detalhes lá de datas. Você vai ver que no dia 14 do primeiro mês, portanto, o ano novo para os judeus era contado a partir aí da Páscoa. A primeira Páscoa passou a ser um marco do ano novo para os judeus. Então, no dia 14 do primeiro mês dos judeus, era celebrado a Páscoa do Senhor. Então, preste atenção, o Senhor aqui dá essa ordem, eles então celebram a Páscoa. E havia todo um ritual, o pessoal tinha que se purificar, havia toda uma sequência. E lembrando que eu falei sobre as festas também em outro vídeo, a Páscoa era a primeira festa e depois tinha toda uma sequência. Os pães asmos, depois a festa das primícias, depois 50 dias depois da primícia teria a festa de Pentecostes. Então preste atenção, meu querido irmão, tudo começava na Páscoa. A Páscoa era necessária. E aqui o texto em Números, que eu acredito que foi registrado, para mostrar que normalmente aconteceria de alguém se encontrar impuro, impossibilitado no período ali oficial da Páscoa. Aqui conta o caso de gente que teve contato com mortos, pessoas mortas, as pessoas morriam, tinham que ser enterradas. E quem tinha contato com mortos se tornava imundo, impuro. E, portanto, o Senhor dá a orientação aí que, mesmo assim, aqueles que se encontrassem impuros naquele tempo deveriam esperar e celebrar essa Páscoa no segundo mês, no dia 14 do segundo mês, para poder, então, fazer isso como memorial. Lembrando, irmãos, por que Deus deixa esse memorial? Porque Deus é vaidoso? Não, isso é para mim e para você. Por que Jesus disse na ceia que era para celebrarmos em memória dele? É para dar honra, louvor, glória? Sim, mas a nossa honra, glória e louvor não muda a majestade absoluta do Senhor Jesus, a sua soberania. Esse ato de lembrarmos é mais para o nosso benefício do que... Aliás, é mais para o nosso benefício do que qualquer coisa que nós possamos acrescentar a Jesus. Nós não acrescentamos nada, na verdade. Ele aceita com gratidão o nosso louvor, a nossa adoração. Deus aceita a nossa adoração por meio do próprio Jesus Cristo. Agora, nós lembramos por quê? Porque a gente tem que ter sempre em mente que só somos o que somos, porque alguém nos substituiu. É o princípio da expiação. Tem alguém pagando o preço pelo nosso pecado. E esse alguém é o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro definitivo de Deus, aquele que tirou o pecado do mundo, tirou aqueles que criam nessa promessa, tira daqueles que o contemplaram ali morrendo na cruz e creram nele, e tira os nossos também que pela fé cremos que ele morreu por nós. Então queridos irmãos, eu digo para você que isso continua sendo celebrado. Mudou-se a forma um pouco,
mas nós celebramos ainda a passagem, não do Egito para Canaã, mas da morte para a vida, quando celebramos a ceia do Senhor. E já que nós somos resgatados, saímos da escravidão e estamos rumo à terra prometida, e a gente sabe que a nossa Canaã é a Canaã celestial, nós estamos indo para o céu, como é que nós devemos, uma vez que nós fomos retirados da escravidão, como nós devemos viver? Nós devemos viver, irmãos, guiados por Deus. É o que o restante do capítulo aqui vai ensinar, a partir do versículo 15. No momento em que foi erigido o tabernáculo ali, o tabernáculo foi erigido, e sobre o tabernáculo desceu ali uma nuvem. De dia cobria o tabernáculo e à noite tinha uma aparência de fogo, ou seja, ela brilhava no meio do arraial. Imagina aquele povo acampado no deserto, aquela luz bem no centro, representando aí a presença de Deus no tabernáculo. E assim de contínuo, a nuvem cobria e de noite havia a aparência de fogo. E era interessante pelo seguinte, quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, e os filhos de Israel se acampavam. Ou seja, a caminhada desse povo, a velocidade, ela era determinada pelo próprio Senhor. Então, às vezes, a nuvem descia, como o próprio texto diz, e ficava um dia. Ficava de tarde até de manhã, e já seguia, e o povo descia, continuava a marchar. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias, diz o versículo 20. Segundo o mandato do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até amanhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se fosse à noite, partiam. Se fosse de dia, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias ou um mês, ou mais tempo, enquanto pairava sobre eles, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo eles partiam. E olha o que diz o versículo 23, segundo o mandato do Senhor se acampavam, segundo o mandato do Senhor se punham em marcha, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. Então, meu querido irmão, nós fomos libertados agora do pecado, da morte, do inferno. Nós somos livres para agora podermos marchar segundo a ordem, segundo o mandato do Senhor. Nós somos guiados, irmãos, pelo Espírito de Deus, pela presença do Senhor. E a gente sabe que a presença do Senhor hoje é manifesta nos que creem pela presença do Espírito do Senhor. O Espírito Santo é Cristo em nós. A Bíblia diz que é Ele que nos guia, é Ele que produz em nosso coração a testificação de que somos filhos de Deus. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus que está em nós é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos indica qual é a vontade de Deus, à luz da palavra. Nós sentimos isso pela paz que é produzida pelo próprio Espírito do nosso coração. Seja a paz de Deus o árbitro em vosso coração. Olha que interessante, irmãos. Então, hoje a presença de Deus ela pode ser discernida pela palavra, à medida que nós lemos a palavra, e pelo Espírito que nos faz recordar da palavra. Naquela época não havia instrumentos para a navegação daquele povo, para a direção daquele povo. Não é como hoje, que qualquer lugar que você quiser ir, você joga aí em um aplicativo, em um aparelho de celular, e você tem as opções lá, como chegar a pé, de moto, de ônibus, de avião. Daquele tempo, pessoal, eles precisavam de direção. Era um povo que estava sendo realmente guiado pelo próprio Deus. E eu acho bonito demais isso aqui, porque quando o Senhor parava, o povo parava. Quando a nuvem se erguia, o povo se punha a marchar. Então o povo não ficava desesperado, ansioso por aí sem a nuvem, e nem tinha preguiça quando a nuvem se levantava. Tudo que a nuvem mostrava que era para fazer, seja de dia, de noite, eles estavam prontos. E você precisa ser assim, meu querido irmão. Você precisa ter a disposição de seguir a vontade de Deus. Quando Ele mandar, a hora que Ele mandar, vai ter tempo que Ele vai dizer para você parar, desacelerar. Você tem que entender isso. Se a presença dele não for com você, aquela oração que Moisés fez, você deve lembrar quando Deus disse assim, olha, eu não vou mais com esse povo. Aí o Senhor, Moisés disse, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Então a presença do Senhor tem que nos acompanhar, meu irmão. Você deve desejar a presença do Senhor. Se você perceber por uma hora que você está seguindo caminhos, que a presença do Senhor não está te acompanhando, e eu digo a presença, eu quero dizer a presença protetora, abençoadora, aquela convicção que você tem que você está indo fazer a vontade de Deus. Se você está tomando caminhos contrários à vontade de Deus, pare imediatamente. Você está em risco. Obedeça o Senhor. Se você está diante de uma situação que você acha que a única opção é pecar, pode parar. O Senhor nunca nos coloca numa situação que a única opção que nós temos é pecar. Pare. Peça ao Senhor orientação, Ele vai te mostrar. E quando for para você prosseguir, a presença dEle mostrará o caminho. Então nós devemos ser assim, guiados. O Senhor deve dizer para nós quando pararmos, o Senhor deve dizer para nós quando prosseguirmos, quer de dia, quer de noite, qualquer tempo, nós precisamos seguir pela vontade do Senhor. Então, meu irmão, meu desejo é que você que experimentou a passagem da morte para a vida, nessa verdadeira vida que você vive hoje, você viva para o Senhor, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus a toda a vontade do Pai. Você possa fazer a vontade do Pai. Tudo que você fizer, seja palavra, ação, qualquer coisa, seja para a glória de Deus. Seja para a glória de Deus e seja feita também em nome de Jesus. Nós temos uma jornada, meu querido irmão. Não vale a pena guiar a nossa vida contrária àquelas indicações que o Senhor nos deu. Tudo que está na lei é para o nosso próprio bem. Tudo que a Bíblia recomenda é para o nosso próprio bem, para que nós sejamos bem-sucedidos, para que a gente tenha a viagem mais tranquila possível e termine a viagem com a sensação de que seguimos corretamente as instruções do Senhor. Não quer dizer que a viagem vai ser fácil, não, viu? Ela vai ser, pelo contrário, a Bíblia afirma claramente que ela vai ser turbulenta. Mas a chegada é tranquila e é assegurada por aquele que venceu. Nós vamos, e se estivermos obedecendo o Senhor, vamos contar com a sua presença a nos proteger.
Vamos lembrar que quando Jesus nos chama para segui-lo, ele diz, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quer dizer que ele está na frente. Não tem lugar que você vai passar, que ele não tem passado antes. Um grande beijo, meu irmão. Contemos sempre com a presença do Senhor e até amanhã para mais um capítulo.